Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de revisão para o EDAG, né? E vamos abordar aqui alguns tópicos em sinais e sistemas 1 e sinais e sistemas 2. No caso, eu preparei 3 questões, né? Além das questões, todas as questões são questões do ENAD, que eu trouxe aqui para a nossa revisão. E além das questões, obviamente, eu estarei dedicando um tempo para abordar um pouquinho a parte conceitual, né? Que no que se refere aí mais ao foco das questões. Bom, então eu coloquei aqui os tópicos da nossa revisão. Vamos determinar a resposta de um sistema dinâmico linear invariante no tempo para sinais de entrada. Então, vamos avaliar aí comportamento transitório, comportamento de regime permanente de sistemas dinâmicos, tá? Vamos analisar a estabilidade de sistemas via mapa de hipóteses zeros. Nesse caso, eu fiz questão de preparar esse tópico tanto em relação ao plano S quanto em relação ao plano Z, certo? Então, tanto para o tempo contínuo quanto para o tempo discreto. E vamos rever algumas propriedades envolvendo a transformada de Laplace. Então, à medida que a gente for se deparando com algumas situações, a gente vai observar o uso dessas propriedades, tá? Então, a gente precisa lembrar que a solução de um sistema dinâmico, linear e invariante no tempo, a uma entrada, né, externa a esse sistema, é igual à solução de regime permanente, que a gente também chama de resposta particular. Vamos lembrar que quem gera a resposta particular é o próprio sinal de entrada, mais a forma da resposta natural. E a forma da resposta natural, ela produz o quê? O comportamento transitório de um sistema. Então, vamos imaginar um circuito RC, em que o capacitor encontra-se descarregado. Se a gente injeta uma fonte nesse circuito RC, nós sabemos que o capacitor, né, ele se comporta como uma espécie de tanque, né? Então ele vai estar armazenando as cargas elétricas na forma de tensão elétrica. Então, no caso, a tensão equivale ao nível, né, em um tanque. Então, esse preenchimento do capacitor com cargas até que o capacitor se encontre, né, completamente carregado, ou até que o capacitor tenha um valor de tensão igual à tensão da própria fonte. Então, esse comportamento do capacitor descarregado até esse valor de tensão final no capacitor, a gente sabe que é o comportamento transitório, tá bom? E essa característica final do comportamento da tensão no capacitor, quem vai gerar isso é a solução particular. Então, como nós veremos daqui a pouco, se você injeta um sinal constante em um circuito RC, a saída em regime permanente, né, a saída no capacitor, ela também será constante. Se você injeta um sinal do tipo rampa, a saída no capacitor será uma rampa. Se o sinal que você está injetando, ele é um sinal que oscila com o passar do tempo, tipo uma função senoidal, a saída no capacitor, em regime permanente, também irá oscilar, tá bom? Vamos lembrar aqui da solução padrão. Então, a forma da resposta natural ela é dada com essa carinha aqui de funções exponenciais. Lembrando que essas raízes elas podem ser reais e distintas, reais e idênticas. Elas podem ser complexas, elas podem ser puramente imaginárias. Além disso, essas raízes, elas também podem ser positivas, o que é um problema, né? Porque à medida que esse t tende para mais infinito, essa função ela vai divergir. Então, eu vou abordar cada uma dessas situações um pouco mais à frente. A solução particular de um sistema, que justamente tem a ver com a solução de regime permanente de um sistema, ela é dada, obviamente, quem gera ela é o próprio sinal de entrada. Então, por exemplo,
Se o sinal de entrada que a gente injeta no sistema é constante, a solução particular vai ser uma constante vezes o próprio degrau, né? Se você injeta no seu sistema uma função exponencial real, a solução particular vai ser uma constante vezes a própria função exponencial real. Se você injeta no seu sistema uma, uma função cossenoidal, a solução particular vai ser uma constante vezes o cosseno, mais uma constante vezes o seno, tá bom? Ou seja, então, a princípio, a solução particular, ela tem a mesma característica do sinal de entrada que você está injetando no sistema. Então, de posse desse conhecimento, né, que a gente está revisando, vamos fazer, pessoal, o exercício aqui de número 22 da prova do ENAD do ano de 2005, do grupo 2. Em aplicações de engenharia, os modelos lineares são largamente utilizados para representar sistemas dinâmicos. Um sistema é dito linear quando atende à propriedade da superposição. Considere um sistema dinâmico linear cujo comportamento possa ser modelado pela seguinte equação diferencial. Então, a gente está vendo a equação aqui, onde o de t representa a entrada, y de t a saída. E o parâmetro t foi omitido na equação por simplicidade de notação. Foi omitido em que sentido? Aqui ele só colocou y, né? A gente não está vendo y de t. Aqui a mesma coisa, a segunda derivada de y seria y de t, né? Em relação a t. Qual é a resposta em regime permanente desse sistema para a entrada u de t igual a 1 mais cosseno de 2t? Então, aqui essa questão tem alguns pontos importantes. Ele está lembrando para a gente um pouquinho da teoria, ou seja, que sistemas lineares eles obedecem ao princípio da superposição. Isso significa que se, como por exemplo aqui, a gente está observando que o sinal de entrada, né, só um detalhe, esse U de T aqui não é o degrau, tá? Então a gente está bem acostumado a utilizar o U de T em sinais 1, em sinais 2, no caso sinais 2 U de N, né? Em modelagem controle 1, modelagem controle 2, U para representar o degrau, ou em algumas situações até o sinal de controle. Nesse caso, o de t é esse sinal que ele deu, é 1 mais cosseno de 2t. Esse 1 aqui, na realidade, é 1 para t maior ou igual a 0, ou seja, esse 1 que é o degrau, tá bom? E cosseno de 2t, obviamente, para t maior ou igual a 0. Então, vejam, o sinal de entrada, ele na realidade é uma soma de dois sinais, que é um degrau mais uma função cosseno. Então, vamos lembrar do teorema da superposição. Ele disse para a gente que a gente pode considerar nulo a função cosseno, injetar apenas esse 1 aqui no sistema e obter essa saída parcial. Depois, a gente anula esse 1, injeta apenas o cosseno de 2t no sistema e obtém essa outra saída parcial. E aí, a solução completa, no caso, ele quer a solução particular, ou seja, a solução de regime permanente. Então, a solução de regime permanente, ela vai ser a soma dessas soluções parciais, ou seja, a solução para o degrau e para a função cosseno de 2t, tá bom? Então, essa é uma informação importante, ele lembrando do teorema da superposição. E um outro detalhe aqui que eu achei também importante é ele escrever aqui qual é a resposta em regime permanente desse tema. Então, o que eu achei importante? Porque a gente percebe que, embora seja um problema de resolução de equações diferenciais, ou seja, algo que vocês estudam lá nos cálculos, depois acaba estudando em sinais de sistemas, só que com viés de engenharia, aqui a gente percebe que ele justamente busca, ele chama, né, esse viés de engenharia, que esse termo regime permanente é um termo que a gente usa
na engenharia a gente normalmente não usa o termo solução particular, tá bom? Embora seja a mesma coisa. Mas vamos para o que interessa. Então ele quer a solução particular. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui o sinal de entrada, eu repeti ele, o de t igual a 1 mais cosseno de 2t, lembrando que isso aqui é um degrau, então se a entrada é uma constante, a solução particular vai ser uma constante, eu chamei de A, então para esse 1 a solução particular é A, e para cosseno de 2t, a solução particular vai ser, como nós vimos aqui na tabela, se você entra com cosseno ou seno, a solução particular vai ser C1 cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t. Então, é isso. Ele entrou com cosseno de 2t, a solução particular foi B cosseno de 2t mais C seno de 2t. Então, por simplicidade, para a gente resolver esse negócio de uma forma a evitar erros, é interessante a gente primeiro injetar apenas o degrau, tá? O 1 no sistema, obter a solução particular para ele, e depois vamos injetar apenas o cosseno de 2t e obter a solução particular para ele, tá? Então, injetando o 1, e aí vamos lembrar, pessoal, como é que a gente acha a solução particular? A gente pega o sinal de entrada, injeta ele diretamente no sistema, e a gente pega a própria solução particular e substitui na saída. Porque vejam, a solução particular é essa, a gente já tem, só que não está completa. Falta a gente encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Então, primeiro vamos achar quem é A. Então, veja o que é que eu fiz aqui. Eu peguei esse 1, substituí aqui na EDO, né? Então, ficou D1 dt mais 1, certo? E onde tem esse Y aqui na saída, eu substituí por Y particular. Só que eu chamei de YP1, porque primeiro a gente vai injetar apenas 1, então vai ser A no lugar. Então, aqui, segunda derivada da constante é 0, primeira derivada da constante é 0, então fica 3 vezes 0, mais 2 vezes a própria constante, que aqui seria o próprio y, né? E a primeira derivada de 1 mais o próprio 1. Então, vai ficar apenas 2A igual a 1, ou seja, A igual a 1 meio. Qual é o próximo passo? Vamos agora injetar o cosseno de 2t, né, na nossa EDO, e na saída da EDO vamos substituir por B cosseno de 2t mais C seno de 2t, tá bom? Então foi o que eu fiz aqui embaixo. Então vejam, ficou a segunda derivada de B cosseno de 2t mais C seno de 2t, aí mais 3, né? Tinha um 3 aqui, 3 vezes a primeira derivada, a mesma coisa, B cosseno de 2t, mais C seno de 2t, mais 2 vezes, né? Olhando aqui, ó, mais 2 vezes, B cosseno de 2t, mais C seno de 2t, e aqui é o próprio sinal de entrada que a gente vai injetar. Então, vamos lembrar, era a primeira derivada do cosseno mais o próprio cosseno, né? Então, a primeira derivada mais o próprio cosseno. Bom, então isso aqui simplesmente você vai calcular a segunda derivada dessas funções, aqui é a primeira derivada, tá? E, feito isso, qual é o raciocínio para a gente encontrar B e C? Vamos lembrar, pessoal, que aqui nós temos duas incógnitas, né? As quais são B e C, e uma única equação. Então, a gente tem duas incógnitas, porém uma única equação. Só que a gente sabe que senos e cossenos são funções ortogonais, ou seja, o seu produto interno, nós sabemos que é nulo. Logo, né, isso significa que se a gente fizer, por exemplo, se a gente... Vamos lá, devagarzinho. Primeiro, vamos isolar os coeficientes do cosseno. Então, vejam, aqui tem um cosseno de 2t, aqui tem cosseno de 2t também, aqui tem cosseno de 2t. Ou seja, os coeficientes são menos 4b,
mais 6C mais 2B. Então, vamos colocar aqui em evidência o cosseno em relação aos seus coeficientes. E a mesma coisa para o seno. Então, a gente tem aqui menos 4C para o seno, menos 6B, mais 2C. Então, eu coloquei o seno aqui em evidência, tá bom? E do lado direito, a gente tem menos 2 senos de 2t, mais o cosseno de 2t que eu simplesmente repeti. Eu só repeti colocando o seno na frente primeiro, já que o seno está vindo aqui primeiro do lado esquerdo. É só uma questão de estética mesmo, tá bom? Então, a gente sabe que são funções ortogonais, ou seja, se a gente fizer t igual a zero, vai dar cosseno de zero, a gente sabe que é 1, porém seno de zero é zero. Logo, a gente consegue encontrar a primeira equação, que vai ser menos 4b mais 6c mais 2b é igual a 1, que é o coeficiente que está multiplicando o cosseno de 2t. Por outro lado, se a gente zerar essa função cosseno, né? Ou seja, se a gente fizer t igual a π sobre 4, lembrando, por que t igual a π sobre 4? Porque já tem um 2 multiplicando, vai ficar 2π sobre 4, que é igual a π sobre 2. E cosseno de 90 graus, a gente sabe que é zero. Então, fazendo t igual a π sobre 4, a gente zera o cosseno, né, aqui, e a gente encontra a equação para o seno. Então, a equação fica menos 4c menos 6b mais 2c é igual a menos 2. Então, estão aqui as duas equações. Agora, encontrando b e c, eu achei aqui b igual a 1 quarto e c igual a 1 quarto. Então, nós temos que a solução particular, né, total, é igual a y p1 de t, que foi 1 meio, mais y p2 de t, que foi 1 quarto, né, cosseno de 2t, mais 1 quarto seno de 2t. Está aqui, certo? Aí você vai todo feliz aqui para as alternativas e a gente não encontra aquele resultado aqui. Vejam, aqui a gente tem cosseno e seno, né, na mesma equação, só que aqui é 1 meio, mais 1 meio cosseno de 2t, mais seno de 2t. E o que nós queremos é 1 meio mais 1 quarto cosseno de 2t, mais 1 quarto seno de 2t. Bom, então a letra E está errada. A letra A, de cara, a gente já vê que está errada, porque nós temos senos e cossenos. A letra B também está errada, porque a gente tem seno e cosseno. Então, a nossa resposta, ela estaria entre a alternativa C e a alternativa D, tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso resultado. Então, ele está com essa carinha, né? E na C a gente tem aqui 1 sobre 2 raiz de 2, cosseno de 2t menos π sobre 4. E aqui a gente tem cosseno de 2t mais π sobre 4, tá? Bom, isso aqui, menos π sobre 4, representa um atraso, né, no domínio do tempo. E mais π sobre 4 representa um adiantamento, certo? Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho aqui nessa equação. Nós sabemos, pessoal, que A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t é a mesma coisa que raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado vezes cosseno de ômega t menos o arco cuja tangente é π sobre A. Ou seja, aqui no lado direito nós temos a representação equivalente à do lado esquerdo, porém, no lado direito a gente vê claramente o que? Magnitude, que é essa raiz aqui de A ao quadrado mais B ao quadrado, e a fase, né? Por que cosseno, né? Porque a gente sabe que cosseno de zero é 1. Cosseno ele atinge o máximo valor da função em t igual a zero. Né? Não existe atraso em relação à função cosseno. A gente conhece isso muito bem. Então, cosseno de ômega t menos o arco cuja tangente é B sobre A.
E por que o menos? O menos, pessoal, porque nós estamos lidando aqui com sistemas causais, né? Então, os sistemas causais, se você tem um sistema dinâmico, né, e obviamente um sistema causal, e você injeta uma entrada nesse sistema dinâmico, a saída desse sistema, a gente sabe que o sistema dinâmico vai afetar essa entrada de duas formas. Ela vai afetar possivelmente a magnitude do sinal de entrada e, além de afetar a magnitude, ela também vai afetar a fase. Ou seja, a saída do sistema vai ser o próprio sinal de entrada, porém com possivelmente a sua magnitude e fase alterada. Então, os sistemas causais, eles têm essa tendência de atrasar, né? de gerar esse atraso. Então, por isso que a gente opta pelo menos aqui. Então, para estar correto, de fato, nessa representação, a gente usa o menos. Então, se a gente faz raiz a ao quadrado mais b ao quadrado, né, isso aqui, então, substituindo os valores de a e b, a foi, nesse caso aqui eu chamei de a e b, tá? Mas o nosso seria b e c, né? Que aqui eu chamei a cosseno de ômega t, mas b seno, certo? Aqui eu chamei de b, não foi? De B e C. Então, substituindo esse B e C, que foram 1/4 e 1/4, então fica a raiz de 1/4 ao quadrado, mais 1/4 ao quadrado, né? Vezes cosseno de 2t, menos o arco cuja tangente é 1/4 sobre 1/4. 1/4 sobre 1/4 vai dar 1, eu já coloquei 1 aqui. E isso aqui é 2 vezes raiz, né, de 1/4 ao quadrado. Raiz de 1/4 ao quadrado é o próprio 1/4, então eu tirei. Então ficou raiz de 2 sobre 4. Aí, se a gente olhar para as respostas, a gente ainda não vê com essa carinha, ou seja, ele multiplicou o numerador e o denominador por raiz de 2, pela função raiz de 2. Então ficou raiz de 2 sobre raiz de 2, né, aqui. Então raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente sabe que vai dar o próprio 2, né? Então, aqui já tem um 4, então vai ficar 2/4, ou seja, vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2, tá bom? Então, tá aqui 1 sobre 2 a raiz de 2. Então, a resposta correta é a letra C, certo? Mas, vejam, a grande verdade é que uma vez que você chegou nesse resultado aqui, e que você percebe que ele não se encontra daquela forma aqui, você, né, como nós fizemos, a gente elimina rapidamente a E, elimina a A e elimina a B, tá? E depois, o que é que a gente faz? A gente deve olhar para os coeficientes. Nesse caso, os nossos coeficientes, eles eram positivos. Então, como os coeficientes são positivos, a resultante aqui ela vai ser negativa, porque a forma padrão de representação é essa. A gente usa o menos, tá? Para fazer essa representação, certo? Então, quando é que isso aqui daria mais, né? Se, por exemplo, B ou A fossem negativos. Então, B ou A sendo negativos, como a função tangente ela é uma função ímpar, então ia ficar menos com menos, mais a gente teria adiantamento. Então, qual a importância da gente ter isso em mente? Para a gente, né, não precisar, na prática, né, na hora da prova, vocês não precisariam perder tempo tendo que fazer esse cálculo, né, tudo isso aqui, para chegar aqui, até chegar à conclusão que a resposta correta é a letra C. Então, se os coeficientes de B e C são positivos, então, de fato, o atraso, ele prevalece, que a princípio seria o esperado, né, para sistemas dinâmicos causais, certo? Mas, na prática, né, a gente precisa dar uma olhada nesses sinais, certo? E outra, não só isso, a gente sabe também, quando a gente está lidando com sistemas dinâmicos, a gente precisa ficar atento ao tipo de variável que a gente está interessado na saída
em qual dispositivo nós vamos pegar essa variável, tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Então, só voltando aqui, a resposta correta é a letra C, certo? Antes da gente fazer uma próxima questão, pessoal, eu, na realidade, eu preparei aqui uma possível solução alternativa para a gente tentar responder mais rapidamente esse exercício. Então, vejam, imaginem uma prova do ENAD ou EDAG, né, que é repleta de questões. Imagine o tempo que você não gastaria para fazer tudo isso para uma única questão, sendo que você tem várias outras questões para se preocupar. Então, você pode se perguntar, será que é possível a gente resolver essa questão mais rapidamente, né? Então, além dessa dica que eu dei aqui no finalzinho de olhar para os coeficientes, se eles forem par, de fato, o menos ele prevalece. Se forem ímpar, na realidade, se um desses forem negativos, ou B, né, ou C, vai ser o mais que vai prevalecer. Além dessa dica, será que não existe uma outra forma da gente resolver isso aqui mais rapidamente? Bom, então na hora da prova, você poderia pensar em optar em resolver essa questão pelo teorema do valor final. Mas a pergunta é, será que o teorema do valor final funciona em um problema desse, em que a gente tem uma das entradas que oscila o tempo inteiro, né? Em função do tempo, então uma entrada é a função cosseno. Então vamos testar. Vamos lembrar que o teorema do valor final é deduzido a partir, né, é uma das propriedades da transformada de Laplace, que eu coloquei a equação da transformada de Laplace para a gente se lembrar. E aqui é a equação do teorema do valor final. Então, ela diz que o limite de x de t, quando t tende ao infinito, é igual a limite de s de x de s, quando s tende a zero. Ou seja, significa que se a gente quiser conhecer a solução em regime permanente de um sistema, só que se a gente quiser conhecer isso no domínio da frequência, a gente aplica a transformada de Laplace no sinal x de t, obtém um sinal x de s, e depois a gente faz s tender a zero, né? Além de, obviamente, multiplicar x de s por s. Então, essa é a propriedade do teorema do valor final, que é vista lá na disciplina Sinais e Sistemas 1. Eu coloquei aqui, ó, pessoal, é importante conhecer as propriedades da transformada de Laplace. Por quê? Conhecer as propriedades ajuda vocês a resolverem diversos problemas de forma mais rápida, né? Vamos lembrar, isso aí não é nenhuma novidade para vocês. Então, será que a gente consegue usar o teorema do valor final naquele problema? Então, o que eu fiz? Como ele não forneceu condições iniciais, a gente deve considerar as condições iniciais nulas, tá? Então, eu apliquei transformada de Laplace, então ficou s ao quadrado, y de s mais 3s y de s, mais 2y de s é igual a s o de s mais o de s. Nada demais. Apenas aplicando a transformada de Laplace. Então, vamos isolar o y de s, né, para obter a função de transferência. Isso eu fiz no slide seguinte. Mas aqui a gente já pode perceber que quem é y de s vai ser o de s vezes e de s mais 1 sobre s ao quadrado mais 3s mais 2. Beleza. Quem é o de s? O de s, ele deu, é 1 mais cosseno de 2t. Esse 1 é o degrau. Transformada de Laplace do degrau é 1 sobre s. E aí, pessoal, vamos lembrar que uma prova dessa não dá para você ficar fazendo a integração aqui. Tipo, eu esqueci qual a transformada de Laplace do degrau. Então, eu vou usar a definição. Só que eu lembro como é
a definição da transformada. Então, eu vou fazer o quê? Integral de 0 a infinito de 1 vezes e elevado a menos st dt. Se você resolve isso, isso vai dar 1 sobre s. Mas vejam, esse é um tempo precioso que você não deve perder fazendo algo simples, tá? Então, é importante vocês terem essa tabela mental das transformadas corriqueiras, das transformadas básicas que a gente lida o tempo todo, tá? Então, tenham essa tabela mental. A transformada de Laplace do degrau é 1 sobre S. A mesma coisa para o cosseno. Pessoal, já pensou vocês, na hora da prova, esqueci como é a transformada de Laplace do cosseno. Eu vou ter que substituir aqui para resolver. E aí, vamos lembrar que a gente precisaria expandir. Cosseno de 2t, expandir utilizando a identidade de Euler, né? Então, diretamente aqui, cosseno de 2t é igual ao quê? É elevado a j2t mais é elevado a menos j2t sobre 2. Imagine vocês pegarem cada um desses dois termos da função cosseno, substituir aqui, realizar essas duas integrais, para só depois simplificar para obter a forma final, tempo precioso que vocês não perderiam. Então, vocês precisam ter a tabela mental para as transformadas básicas que a gente usa corriqueiramente. Quais são? Transformada de Laplace do degrau, transformada de Laplace da rampa, né? A transformada de Laplace do cosseno, transformada de Laplace do seno, transformada de Laplace do cosseno multiplicado por um exponencial real, transformada de Laplace do seno multiplicado por um exponencial real, né? Obviamente, cossinos e senos causais, tá? Isso aí vocês precisam ter na mente de vocês. Então, aqui, utilizando já essa tabela mental, ou caso vocês aí, estudando, revisando, queiram fazer esse cálculo, eu já expliquei como se faz anteriormente. Então, pega o cosseno de 2t, expande em Euler, substitui aqui e faz a integração. Então, feito isso, a gente encontra que a transformada de Laplace do cosseno, perdão, é s sobre s ao quadrado mais 4, tá bom? Por que esse 4? Esse 4 seria esse ômega ao quadrado, certo? E vamos lembrar que se, por exemplo, aqui fosse seno de 2t, não teria esse s aqui em cima. Então, se aqui fosse seno de 2t ao invés de cosseno, ficaria 1 sobre s ao quadrado mais 4. O 4 é porque esse 2 aqui é elevado ao quadrado, né, que é a sua frequência. Aí dado em radianos por segundo, certo? E a transformada de Laplace do cosseno, para ela que vai surgir esse S aqui em cima. Por que o S? Aí vocês precisam se lembrar da propriedade de derivação no tempo, que inclusive a gente usou aqui. Então, ó, derivação no tempo é igual a multiplicação por S na frequência complexa. Então, ó, dy de t, dt virou o quê? S, o d dt ele vira S. E o y de t vira y de s. A gente sabe que o cosseno é justamente a derivada do seno. Então, d dt, né, cosseno de 2t, certo? Isso vai ser o s ao quadrado, mais 4, no domínio da frequência. Tá bom? Aí o equivalente. Bom, pessoal, então, aí o que eu fiz? Eu fiz algebrismo aqui, ficou s ao quadrado mais 4, esse s ao quadrado mais 4 ele passa multiplicando 1, esse s passou aqui multiplicando. Fiz algebrismo, tá? Eles multiplicam aqui embaixo. Então ficou com essa carinha aqui, 2s ao quadrado mais 4. Aí, próximo passo, eu simplesmente peguei o de s e substituí aqui, né? Sendo que o de s está multiplicando s mais 1, e depois eu peguei esse ao quadrado mais 3s mais 2, né? O polinômio aqui que multiplica a saída, e passei
ele dividindo aqui, certo? Então, S ao quadrado mais 3S mais 2, ele veio para cá. E agora sim, nós vamos aplicar o teorema do valor final, certo? Então, vai ficar aqui, limite de S vezes y de S, que y de S é tudo isso aqui, com S tendendo a zero. Bom, aí ficou aqui, limite da definição, né? Limite de y de t quando t tende ao infinito é igual a limite de S de y de S, que é tudo isso, com S tendendo a zero. Esse S aqui de cima, ele cortou com esse S de baixo, e aí depois a gente faz simplesmente S igual a zero. Feito isso, você vai achar 4/8, que é igual a 1/2. Vamos buscar aqui. 1/2? Espera aí, a gente injeta um degrau mais um cosseno, e a saída seria apenas 1/2. Então, se a gente injeta um degrau, de fato a saída é uma constante. Mas se a gente injeta um cosseno, a saída vai ser o quê? Um seno mais um cosseno. Ou se a gente injeta um seno, a saída vai ser um seno mais um cosseno da mesma forma. Tudo bem, o seno ou cosseno, um dos dois termos, em uma solução dessa, poderia ter até um dos coeficientes nulos, mas não os dois. Então, de cara, a gente percebe que aquele 1/2 que a gente achou lá, ele não faz sentido, tá? Então, nem o autor, ele quis colocar apenas 1/2 como solução errada. Então, não tem aqui, por exemplo, letra A, simplesmente 1/2, porque é algo que não faz o menor sentido. Então, vejam, via teorema do valor final, a gente não consegue encontrar a solução particular para essa situação em que um dos termos da entrada ele é uma função oscilatória, né? Como no nosso caso aí, ele tinha uma função cosseno. Aí eu escrevi aqui logo, observa-se que como o sistema possui uma alta função senoidal, o teorema do valor final ele falha, pois não é capaz de mostrar o valor de magnitude e fase. Assim devemos optar em resolver este problema pelo método convencional. Então foi o que eu comentei com vocês, pessoal, anteriormente. O que é que um sistema dinâmico ele afeta de um sinal de entrada? Se você injeta um sinal de entrada em um sistema dinâmico, o sistema dinâmico ele vai modificar possivelmente a magnitude e a fase. Se o sinal, a gente sabe que um único sinal de entrada que tem essa capacidade de sofrer modificação de fase são sinais oscilatórios, né? Então, se você injeta um seno ou um cosseno em um sistema dinâmico, a saída a essa entrada seno ou cosseno vai ser um seno ou cosseno, porém com a sua magnitude possivelmente afetada, mas não apenas a magnitude, a fase estará afetada, tá bom? Então, via teorema do valor final, a gente não consegue capturar essa afetação, vamos dizer assim, de fase que o sinal de entrada senoidal ele sofre, tá bom? Logo, não adianta tentar achar que vai resolver mais rápido esse problema via teorema do valor final, pois não vai resolver. E aí, pessoal, não tem para onde correr. De fato, essa questão ela precisa ser resolvida de forma convencional. Então, mais uma vez aqui, sendo repetitivo, onde você pode ganhar tempo é nesse finalzinho, tá bom? Coeficientes idênticos, só pode ser essa aqui. Esse resultado não bate, esse está errado, porque faltou outro termo, esse aqui também está errado. Então, coeficientes idênticos só poderia ser esse aqui. Eu falo, perdão, positivos, né? Coeficientes positivos. Idêntico, no caso, seria mais ou menos, né? Que daria uma resultante positiva. Então, só poderia ser o menos aqui, só pode ser atraso.
São idênticos de sinal, tá? Então, vamos, pessoal, aqui para a próxima parte de conceitos. Vamos lembrar o conceito de função de transferência e de mapas de polos, de mapa de polos e zeros. A função de transferência, ela é definida como a transformada de Laplace da saída de um sistema sobre a transformada de Laplace da entrada de um sistema. Então vejam, h de s é igual a y de s sobre x de s. Por exemplo, vamos supor que o nosso sistema, né, ele fosse s mais 1 sobre s mais 2 vezes s mais 3. Então, a nossa função de transferência, y de s sobre x de s, que é igual a h de s, seria s mais 1 sobre s mais 2, s mais 3. Então, nós sabemos já o que é função de transferência e vamos relembrar o conceito de zeros e polos. Os zeros são as raízes do numerador da função de transferência. Então, essa nossa função, ela possui um sistema de primeira ordem no numerador, né? Então, você tem aqui s mais 1 igual a 0, ou seja, s igual a menos 1. Então, nós temos uma raiz nesse numerador, que é um zero localizado em menos 1. E no denominador, nós temos duas raízes reais, né? Uma localizada em menos 2 e a outra localizada em menos 3. Então, zeros. O que a gente chama de zeros? Porque se a gente pega o menos 1 e substitui aqui nesse s, vai ficar menos 1 mais 1, a gente zera a função h de s. Então, o zero é justamente o valor que zera a função de transferência. Já para o denominador, a gente chama de polos. Por que a gente chama de polos? Porque se a gente pega, por exemplo, esse menos 2 e substitui aqui, vai ficar menos 2 mais 2, 0, a gente vai fazer com que essa função divirja, tá? Então, polos, porque quando você zera essa função, você leva ela para os extremos, no caso, para mais ou menos infinito, tá bom? Sobre simbologia, vamos lembrar que no mapa de polos e zeros, né? Primeiro ponto, mapa de polos e zeros, ele é sempre dado no domínio S de Laplace. A gente sabe que S é igual a sigma, que é a parte real, mais J ômega, que é a parte imaginária. Então, sigma é o eixo real, o eixo das abscissas, J ômega é o eixo imaginário, que é o eixo das ordenadas, tá bom? Os zeros da função de transferência, nesse caso só tem um zero, em menos 1, a gente representa usando uma bolinha, tá? E os polos a gente representa utilizando os x. Então, nós temos um polo em menos 2 e um polo em menos 3, tá bom? Então, vamos lembrar, pessoal, que essa representação, né, com bolinha e com x, ela é uma representação não adotada por mim, mas por qualquer literatura aí na área de processamento digital de sinais e de controle, tá? Então, isso aqui foi adotado de forma universal. Certo. Vamos lá. Eu trouxe aqui também o conceito de função de transferência para o caso em Z, tá? Então, o que é a função de transferência em Z? É a transformada Z, ou melhor dizendo, para o caso discreto, tá bom? Então, o que é a função de transferência de uma função discreta? É a transformada Z da saída, no caso aqui seria y de n, a transformada z de y de n é y de z, sobre a transformada z da entrada. A entrada no domínio do tempo é x de n, transformada z de x de n é x de z. Então, h de z é igual a y de z sobre x de z. Então, vamos supor que a gente tem uma função de transferência de segunda ordem, como essa aqui. Então, y de z sobre x de z é igual a h de z, então é igual
próprio termo aqui de segunda ordem. Vejam, pessoal, nessa representação aqui, ela está sendo feita na forma de operador de atraso, tá bom? Vamos lembrar que quem gera esse z a menos 1 no domínio do tempo é o y de n menos 1. Transformada z de y de n menos 1 é igual a y de z vezes z elevado a menos 1. Então, é a propriedade deslocamento no tempo é igual à multiplicação por exponencial no domínio da frequência, tá bom? Então, isso aí precisa fazer parte da tabela mental de vocês, porque isso é básico, tá bom? Então, precisam colocar isso na tabela mental. Bom, aqui nesse H de Z, a gente tem a representação na forma de operador de atraso. Já aqui embaixo, pessoal, é a mesma função, só que representada na forma de operador de adiantamento. Então, o que ele fez? Ele multiplicou o numerador e o denominador por z ao quadrado. Então, a gente identifica qual é o maior termo de atraso. O maior termo de atraso é z elevado a menos 2. A gente multiplica o numerador e denominador por z ao quadrado. Então, está na forma de operador de adiantamento. Tá, mas para quê? Com qual objetivo a gente coloca na forma de operador de adiantamento? Para a gente obter os polos e os zeros da função, né? Para encontrar as raízes desses polinômios. Então, o zero da função de transferência em z é a raiz do numerador da função de transferência. Nesse caso, a gente percebe que é um polinômio z ao quadrado igual a zero, ou seja, nós temos dois zeros, né? Os quais encontram-se localizados em zero. Então, z igual a zero, z igual a zero. Os polos são as raízes do denominador da função de transferência em z. Então, você faz aqui z ao quadrado menos 3 quartos z mais 1/8 igual a zero. Faz Bhaskara e encontra as raízes. Uma em 1/2, outra em 1/4. Vamos lembrar aqui que enquanto para o domínio S, que é o domínio equivalente para o caso contínuo, né, de tempo contínuo, nós temos o mapeamento feito na forma retangular, S igual a sigma mais J ômega. Para Z, a representação é dada utilizando o plano Z, ou seja, na forma polar. Então, nós sabemos que Z é igual a R vezes E elevado a J ômega. Só um momento aqui, pessoal, que eu vou tomar uma água. Bom, então é isso. Z é igual a R vezes E elevado a J ômega. Ou seja, a gente está lidando aqui com uma coordenada polar. Então, se a gente está lidando com a coordenada polar, a gente está lidando diretamente com o quê? Com magnitude e fase. Ou seja, estamos lidando aqui com o círculo unitário. E o círculo unitário, vamos lembrar, ele representa a própria transformada de Fourier, tá bom? Bom, aí eu mapeei, né, coloquei esses dois zeros aqui no mapa de polos e zeros, no plano Z. Então, estão os dois zeros aqui, em Z igual a zero. E os polos, um em 1/4 e o outro em 1/2. Então, esse aqui é o polo de 1/2 e aqui é o polo, perdão, esse aqui é o polo de 1/2 e esse aqui é o polo de 1/4. Bom, de posse desse conhecimento, pessoal, vamos fazer mais um exercício da prova do ENAD do ano de 2005, grupo 2, é a questão de número 27. A função de transferência de um levitador eletromagnético
pode ser aproximada por h de s é igual a y de s sobre o de s, que é igual a 2 sobre s ao quadrado menos 1. Sendo y de s a transformada de Laplace da saída do sistema, a posição do objeto levitado, e o de s a transformada de Laplace da entrada, no caso, a corrente de um eletroímã, para uma entrada em degrau unitário, qual o valor da saída quando o tempo tende ao infinito? Então, assim, vejam, essa questão, ela tem um foco bem parecido com a questão anterior, tá? Com a primeira questão, a 22. Porque na 22, qual é a resposta em regime permanente? Ou seja, na 22, ele queria a solução quando o tempo tende ao infinito, que é a resposta de regime permanente, né? E quando a gente vai para 27, ele também quer a solução de regime permanente. Qual a diferença? Na 22, ele deu um EDO. Já na 27, ele está entregando para a gente uma função de transferência. Então, ele quer saber se você sabe resolver EDO e sabe não apenas resolver do ponto de vista matemático, mas compreendê-la, interpretá-la, né? Saber o propósito dela para a engenharia. E na 27, ele quer saber se você sabe o que é uma função de transferência e se você sabe resolver essa função de transferência. Nesse caso aqui, para facilitar a nossa vida, para a gente ganhar tempo, ele quer a solução de regime permanente, ou seja, ele não quer a resposta completa. Então, ele não quer que a gente ache o comportamento transitório, né, do sistema, ou seja, a forma da resposta natural. Então, ele forneceu uma entrada ao degrau, qual o valor da saída quando o tempo tende ao infinito. Aí você poderia falar, professor, ao invés da gente fazer frações parciais, tipo, substituir o U de S por 1 sobre S, fazer frações parciais, voltar para o domínio do tempo, fazer t tender ao infinito, você poderia falar, professor, vamos aplicar o teorema do valor final, né? Já que ele já deu a função h de s, não precisa nem aplicar a transformada de Laplace, né? Então, vamos aplicar o teorema do valor final. Então, esse poderia ser um pensamento inicial, certo? Então, vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Aí eu coloquei aqui, vamos resolver, a princípio, via teorema do valor final, e aqui a nossa equação, né, é y de s é igual a u de s, que multiplica 2 sobre s ao quadrado, menos 1. Quem é o de s? O de s é a transformada de Laplace do degrau unitário, que nós sabemos que é 1 sobre s. Então, está aqui 1 sobre s, 2 sobre s ao quadrado, menos 1. Então, vamos lá, vamos aplicar o teorema do valor final. Limite de y de t quando t tende ao infinito é igual ao limite de s de y de s quando s tende a zero. Então, está aqui limite de s tendendo a zero. Quem é y de s? É isso aqui, eu substituí. Então, esse s aqui de cima corta com esse s aqui de baixo. E aí, a gente vai fazer s igual a zero, onde tem s ao quadrado. Vai ficar 2 dividido por menos 1, ou seja, é igual a menos 2. Aí você poderia se empolgar, olhar no gabarito não, olhar aqui nas alternativas, e encontrar o menos 2 e já marcar. Estaria errado, pessoal. A resposta não é menos 2. Falar, mas eu apliquei o teorema do valor final e achei menos 2. Está errado. Tem um pequeno detalhe. É importante analisar o mapa de polos e zeros de uma função, tá? Porque se ela tiver uma raiz no lado direito do plano S, né, no semiplano direito S, melhor dizendo, via teorema do valor final, a gente pode não conseguir detectar essa divergência. Por quê? Um sistema estável, um sistema para ser estável, ele precisa que todos os polos se encontrem no semiplano esquerdo S.
Se ele tiver um único polo no semiplano direito, ele é instável. E o efeito prático disso é que ele vai divergir no domínio do tempo, tá bom? Então, a gente precisa encontrar as raízes do denominador da função de transferência para bater o martelo sobre esse resultado. Então, ó, de posse dos polos da função de transferência, então eu peguei aqui s ao quadrado menos 1 igual a zero, passei 1 para lá, então nós temos duas raízes, uma em mais 1 e outra em menos 1. Veja, a gente tem uma raiz no semiplano direito S, ou seja, o sistema ele é aqui. Botei uma raiz em menos 1, uma no semiplano direito S, logo esse sistema ele é instável, certo? Então, a resposta correta não é a letra A. Então, via teorema do valor final, a gente poderia achar que era A, mas não é. Está errado. A resposta correta é a letra E, tá bom? Então, uma lição que a gente tira é: sempre que for pedido para encontrar a solução em regime permanente, e sempre que você achar que você pode usar o teorema do valor final, tá? Para a gente usar o teorema do valor final, a gente sabe que se o sinal de entrada for um seno ou cosseno, a gente não deve usar o teorema do valor final. E mesmo se não for um seno ou cosseno, se for um degrau, a gente até deve usar. Porém, a informação que ele fornece não é suficiente para a gente bater o martelo em relação à solução de regime permanente. A gente precisa sempre avaliar o mapa de polos e zeros, tá bom? Então, a resposta correta é a letra E, porque esse sistema ele é instável devido a esse polo aqui no semiplano direito S, né? O polo localizado em 1, certo? Pessoal, vamos ver um pouquinho de conceito ainda em tratando de mapa de polos e zeros, de comportamento transitório de sistemas de primeira ordem em tempo contínuo, segunda ordem em tempo contínuo, sistemas de primeira ordem em tempo discreto, segunda ordem em tempo discreto. Então aqui eu coloquei uma função de transferência, né, de primeira ordem. A gente percebe que é a primeira ordem porque ela possui um único polo. A ordem de um sistema no domínio da frequência, ela é dada pelo maior grau, né, do polo, ou seja, pela quantidade de polos que possui. Como ele só possui um polo, no caso localizado em menos 5, então ele é de primeira ordem. No domínio do tempo, a ordem, a gente sabe que ela é dada pela derivada, pela maior derivada, né, associada à saída do sistema. Então, a propósito, vamos lembrar que no domínio do tempo, isso aqui, essa função, ela é qual? Ela é dy de t dt mais 5y de t é igual a 5 vezes x de t. Então, vou repetir. dy de t dt mais 5y de t é igual a 5 vezes x de t. Tá? Eu chamei y e x, é o costume, mas seria c, né? Então, seria dc de t dt mais 5c de t é igual a 5 vezes r de t, tá bom? Então, na realidade, usando aí o c e r que eu coloquei aqui, certo? Bom, então, se a gente injetar uma entrada do tipo degrau, como é que vai ser a resposta ao degrau dessa função? Então, a resposta ao degrau, aqui, pessoal, fiz questão de rememorar para vocês a solução. Uma vez que você está assim, né? C de S é igual a R de S vezes 5 sobre S mais 5. Quem é R de S? R de S é 1 sobre S. Como é que a gente resolve isso? Via frações parciais, tá bom? Então, nesse caso, nós temos
dois termos com S no denominador, ou seja, isso significa que no domínio do tempo nós vamos encontrar uma soma de dois termos, né? Então, nós precisamos encontrar os dois resíduos. Então, vai ficar A sobre S mais B sobre S mais 5, tá bom? Vamos lembrar, pessoal, esse termo aqui, 5 sobre S mais 5, ele é responsável pelo comportamento transitório. Então, o sistema em si, o que é que o sistema ele gera? Ele gera, ele é responsável em gerar no sinal de entrada o transitório. A gente injetou um degrau unitário. A saída, ela não foi apenas o degrau. Vejam, em regime permanente, vejam que a saída ela foi a 1. Mas antes de chegar no 1, ela teve o transitório. Então, quem gera o transitório é o próprio sistema, né, que é a resposta natural, a forma da resposta natural. E quem gera a solução particular, como nós vimos, é o sinal de entrada. Então, ele injetou um degrau, a solução particular foi o próprio degrau. E aqui, por coincidência, a solução particular foi o próprio 1, e não uma constante qualquer, tipo 0,7, 0,6, constante, porque o ganho estático da nossa função de transferência é 1. E como é que a gente descobre isso? Basta você fazer esse S aqui igual a 0. Vamos lembrar que isso é visto tanto na disciplina Sinais 1, quanto nas disciplinas em modelagem controle 1 e modelagem controle 2. Isso é mostrado. Então, se você faz S igual a 0, tá? Na prática, a dedução é feita via teorema do valor final aqui mesmo. Tá? Então, fica S vezes isso. Aí o S de cima corta com S de baixo. O S do teorema do valor final corta com S do degrau. Isso dá 1. E você faz S igual a 0. Então, vai ficar 5 sobre 5. E dá 1. Ou seja, esse é o ganho estático do sistema. Então, na prática, basta a gente fazer S igual a 0 diretamente nessa função para a gente descobrir esse ganho estático, tá? Bom, então é isso. Aí fiz frações parciais, encontrei os coeficientes, a equação ficou assim: C de t igual a U de t menos E elevado a menos 5t vezes U de t. Lembrando que esse U de t aqui ele está representando a função degrau unitário. Então, o que, que a gente percebe? A saída de um sistema é igual ao comportamento. Um sistema que você injeta uma entrada, né, externa a ele, é igual ao comportamento de regime permanente, ou seja, a solução particular, mas o comportamento transitório. Nós temos um polo localizado em menos 5, que a gente pega a partir da função de transferência, tá? Nunca tracem o mapa de polos e zeros a partir da função C de S, porque na função C de S você tem a influência da entrada, que é 1 sobre S. Tá? Então, a entrada é um termo independente do sistema. E a função, o mapa de polos e zeros, né, que a gente obtém a partir da função de transferência, ele caracteriza apenas o sistema, certo? Não a entrada. Então, é isso, você localiza o polo em menos 5. E vejam, esse próprio menos 5 do polo é o menos 5 que vai aparecer aqui no comportamento transitório dessa função de primeira ordem, né? Quem faz com que ela tenha esse comportamento de carregamento, tá bom? Então, os polos de um sistema, eles compõem a forma com que o comportamento transitório do sistema ele vai se desenrolar, né? Quando você submete o seu sistema a uma entrada, seja uma própria entrada interna ou uma externa. Um exemplo de entrada interna, pessoal, em um sistema, imagine um capacitor completamente carregado, você pega esse capacitor, você coloca esse capacitor, insere em paralelo com a resistência, ou seja, você coloca o capacitor para descarregar em um resistor,
e você vai medir via osciloscópio, essa tensão sobre o capacitor. Então, você vai ver uma curva de descarregamento no capacitor, do capacitor. Então, quem gerou essa entrada para esse próprio sistema foi o quê? Foi a condição inicial. Foi a tensão inicial que o capacitor possuía. Isso é uma entrada interna do próprio sistema. E a entrada externa é quando você pega o seu circuito RC e conecta a uma fonte, né, a ele. Um outro exemplo de entrada interna e externa, saindo aí dessa parte de circuitos elétricos. Um tanque com uma determinada quantidade de água e com a válvula fechada na saída. Imagine que você tem um tanque e na base desse tanque você tem uma válvula, né, uma torneira conectada nesse tanque. E que essa torneira se encontra completamente fechada e esse tanque ele possui um determinado volume de fluido. Então, esse nível do tanque que você tem nesse momento é a condição inicial. Agora, vamos abrir e a própria entrada interna do sistema. Vamos abrir a válvula. Então, o nível do tanque, que equivale à tensão, ele vai começar a baixar. Então, a tensão está reduzindo, porém, vai surgir o quê? Corrente, que vai ser a vazão. Então, a vazão de água que vai estar fluindo, aí fazendo analogia com essa parte elétrica, seria a corrente elétrica. Então, você tem energia potencial lá do fluido, armazenado no tanque, se transformando em energia cinética, né? No caso do capacitor descarregando na resistência, a gente tem energia potencial elétrica se transformando também em energia cinética, né? Em movimento, tá bom? Bom, e a propósito, um exemplo de entrada externa para esse sistema hidráulico seria, imagine que nós vamos pegar uma bomba e vamos utilizá-la para encher esse tanque, ou colocar o nível desse tanque em uma determinada posição. Então, essa seria uma entrada externa, certo? Então, no próximo exemplo, eu coloquei um sistema superamortecido. Vamos lembrar que sistemas superamortecidos são sistemas que possuem polos reais e distintos. Então, nesse caso, essa função de transferência ela possui polos em menos 1,146 e menos 7,854. Então, um par de polos, já que é de segundo grau, segunda ordem, né? E eles estão justamente sobre o eixo real. Então, vejam que aí você faz frações parciais e resolve. Então, ao invés de você ter apenas um termo exponencial, como a gente tinha aqui, que veio justamente desse deslocamento em frequência, né? Propriedade, multiplicação por exponencial no tempo é igual a deslocamento no domínio da frequência, tá? Então, ao invés de você ter apenas um termo exponencial, como aqui a gente tem dois polos reais, né? Nós teremos dois termos exponenciais reais, certo? Então, a gente tem aqui a parte transitória mais a solução particular que foi devido à entrada, que é o próprio degrau. Mais uma vez, a gente percebe que a saída está indo a 1, justamente porque o ganho estático dele vai ficar 9 sobre 9, que é 1, tá bom? Vejam, pessoal, que essa resposta, que é a que a gente chama de comportamento superamortecido, o comportamento superamortecido, ele se parece muito com o do sistema de primeira ordem, tá bom? E, de fato, ele é idêntico ao sistema de primeira ordem. A diferença é que aqui a gente tem duas funções exponenciais, aqui a gente tem só uma, tá? Mas, visualmente, a gente, se fosse apresentado apenas esse gráfico e te fosse solicitado para dizer se esse sistema é de primeira, se essa resposta do degrau veio de um sistema de primeira ou segunda ordem, a gente simplesmente não tem capacidade de responder isso, tá? Porque pode ser tanto de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de qualquer ordem,
ou seja, de qualquer sistema que possui raízes reais distintas, tá bom? Polos reais distintos. Bom, aqui nós temos agora um sistema criticamente amortecido. Sistemas criticamente amortecidos, eles são caracterizados por possuírem polos idênticos. Então, esse sistema ele possui dois polos localizados em -3. Um detalhe na hora de fazer as frações parciais é você fazer, lembrar, né, que como você tem raízes idênticas, né, então fica aqui, você tem s mais 3 ao quadrado, você vai fazer da seguinte forma com os resíduos. Vai ficar a sobre s, mais b sobre s mais 3, mais c sobre s mais 3 ao quadrado. A gente sabe que no domínio do tempo, um sistema criticamente amortecido, uma das funções exponenciais, ela aparece multiplicada por t, tá? E lá em sinais e sistemas 2, em sinais e sistemas 1, né, 1 e 2, esse é o porquê dessa multiplicação por t, a gente mostra, né? Então, multiplicação por t no domínio do tempo equivale a uma derivação no domínio da frequência. Então, por exemplo, t vezes o de t é igual a menos dds vezes 1 sobre s. Então, o t no domínio de Laplace, ele vai virar o quê? Menos dds. E o U de t, ele vai virar 1 sobre s, tá bom? Então, assim, pessoal, eu não estou escrevendo aqui em um bloquinho de notas, estou até com o meu tablet aberto, mas eu não estou escrevendo isso aqui. Porém, estou falando, a aula está sendo gravada, porque esses detalhezinhos eu entendo, tá? E basta rememorar aí vocês, né? Vocês já conhecem eles, é só uma questão de lembrança. E nosso objetivo aqui não é ficar fazendo essas deduções, se atendo a esses mínimos detalhes, ainda mais porque o meu tempo aqui, o nosso tempo, ele é curto, tá bom? Então, é isso. Então, t vezes u de t é menos d ds. Então, na prática, essa derivação no domínio de Laplace que vai fazer surgir o 1 sobre s ao quadrado. Então, menos d ds de 1 sobre s, o resultado é 1 sobre s ao quadrado. E 1 sobre s ao quadrado, no domínio do tempo, é a rampa. A rampa é o quê? T vezes u de t, certo? Então, logo, toda vez que você estiver resolvendo um problema desse, que você tiver raízes idênticas, quando for fazer aqui com os resíduos, por exemplo, se aqui fosse s mais 3 ao cubo, então você teria a sobre s, mais b sobre s mais 3, mais c sobre s mais 3 ao quadrado, mais d sobre s mais 3 ao cubo. E no domínio do tempo, você teria um t elevado ao quadrado, ao invés de ter simplesmente um t multiplicando, tá bom? E aí, t ao quadrado vezes o de t, isso é menos dds vezes menos dds de 1 sobre s, ou seja, é a dupla derivação multiplicando por menos 1 no domínio da frequência. Tá bom, pessoal? Só dar uma pausa aqui para beber uma água. Vamos lá. Então, voltando, um sistema criticamente amortecido. A curva de carregamento, pessoal, é similar, o comportamento dele para uma resposta do tipo degrau é similar a de um sistema de segunda ordem e a de um sistema
de primeira ordem, tá bom? Então, esteticamente, o gráfico, os gráficos, eles se parecem, certo? Ou seja, eles não oscilam, eles chegam no valor de regime permanente e ali permanecem, eles não passam do valor, certo? Lembrando aí, polos idênticos. No caso de sistemas subamortecidos, pessoal, os sistemas subamortecidos são caracterizados por possuírem polos complexos. Então, são as raízes do denominador, elas vão possuir uma parte real, né, dupla, mais uma parte imaginária conjugada. Então, por exemplo, esse polinômio s ao quadrado mais 2s mais 9 igual a zero, ele gera um par de polos, os quais a gente observa que eles estão localizados em que? Menos 1, mais ou menos j raiz de 8, tá bom? Então, a gente precisa ter em mente, né, essa localização deles no plano S, que precisa ser feita de forma correta. Então, menos 1 se refere ao eixo das abscissas, e o mais ou menos j raiz de 8 se refere aqui ao eixo imaginário, né, que é o eixo completo, o eixo das ordenadas. Bom, e a solução, pessoal, mais uma vez, via frações parciais. Então, vai ficar A sobre S, certo? Mas, aqui, vejam, como esse negócio aqui está elevado ao quadrado, esse termo, né? S mais 1 ao quadrado mais raiz de 8 ao quadrado, aqui é simplesmente... O que é que eu fiz, pessoal? Eu completei quadrado. Então, ao invés de eu fazer assim, B sobre S mais 1 menos J raiz de 8 mais C sobre S mais 1 mais J raiz de 8, ao invés de eu fazer frações parciais assim, até poderia fazer sem nenhum problema. Matematicamente está correto, não tem nenhum erro. Mas como a gente já conhece as formas dos senos e cossenos, e dos senos multiplicados por funções exponenciais reais, e cossenos multiplicados por funções exponenciais reais, é conveniente completar quadrado. Então, ficou S mais 1 ao quadrado mais raiz de 8 ao quadrado, certo? Então, se você fazer S mais 1 ao quadrado mais raiz de 8 ao quadrado, você vai obter quem? S ao quadrado mais 2S mais 9. A dica é você pegar a própria parte real, né, do número complexo, vai ficar S mais 1 ao quadrado, e depois só a imaginária elevada ao quadrado. Então, esse denominador, ele já tem forma tanto de seno quanto de cosseno, só que multiplicados por funções exponenciais reais, ou seja, multiplicados por um e elevado a menos t. Inclusive, a gente vê aqui o e elevado a menos t aparecendo. Esse raiz de 8, ele obviamente, ele equivale ao ômega, a frequência angular tanto do seno quanto do cosseno, tá bom? Então, faz frações parciais, BS mais C, certo? Acha B, acha C, e depois representa aí. Então, a gente vê aqui a solução típica de um sistema subamortecido. Então, ele possui raízes complexas, tem a parte real e a imaginária. Os polos, né, as raízes, estão no semiplano esquerdo, e significa que o sistema ele é estável. Então, se você injeta uma entrada do tipo degrau, o que é que vai acontecer? Ele vai subir, ele vai passar pelo valor de regime permanente, lembrando que o ganho estático é 1, 9 sobre 9, vai dar 1. Então, ele passa do 1, depois volta passando, então ele oscila antes de entrar em regime permanente. É isso que caracteriza os sistemas subamortecidos. Eles oscilam antes de entrar em regime permanente. Então, essa oscilação é dada por essa soma de senos mais cossenos, esse cosseno mais esse seno, melhor dizendo, e esse amortecimento ele é dado por essa função exponencial real.
tá bom? Então, avançando, é que a gente está vendo um sistema sem amortecimento. O sistema sem amortecimento, ele também é chamado sistema de oscilação livre. Vejam que essa equação ela é similar à anterior, o que diferencia é que ela não possui o termo 2S. Então, o simples fato de você zerar o termo S elevado a 1, vamos lembrar que é no domínio do tempo. No domínio do tempo, esse 2S seria o 2 dc de t dt, ou seja, o termo da primeira derivada. O termo da primeira derivada, ele é o termo responsável pelo amortecimento do sistema. Então, eu propositalmente aqui zerei o termo do amortecimento e aí a gente fica com 9 sobre S ao quadrado mais 9. Bom, encontrando esses polos, a gente tem S ao quadrado mais 9 igual a zero. Então, S é igual a mais ou menos raiz de menos 9. Raiz de menos 9 vai dar 3J, né? Então, vai ficar mais ou menos 3J. Ou seja, nós teremos um par de polos, né, conjugados sobre o eixo imaginário. Então, eu coloquei aqui um polo em mais 3J e um polo em menos 3J, tá bom? Então, pessoal, faz frações parciais, eu já coloquei aqui a resposta diretamente. Você vai encontrar C de t é igual a U de t menos 3 cosseno de 3t vezes U de t. Então, vejam, é uma função que oscila livremente, porém, como ele injetou uma entrada do tipo degrau, além de oscilar livremente, ela vai ter o que? Esse offset. Ela oscila livremente, porém, ela tem um offset, né, de 1. Então, o degrau está puxando essa oscilação aí para cima, certo? Então, vejam que, até lembrando com que nós já vimos, né, no caso, para a primeira questão, o grande problema de apenas usar o teorema do valor final para tentar resolver um problema desse é que a gente não consegue depois perceber essa persistência, né, quando a gente tem ou um sinal de entrada que é oscilatório ou um sistema que é do tipo subamortecido. Ou melhor, sem amortecimento, tá bom? Sem amortecimento que é o crítico. Subamortecido a gente resolve sim pelo teorema do valor final, porque quando t tende ao infinito, esse termo aqui todo vai a zero. Então você fica apenas com degrau. Então, via teorema do valor final, a gente consegue lidar bem com sistemas subamortecidos. A gente usa eles para encontrar a solução em regime permanente, desde que a entrada seja uma constante, não seja um sinal senoidal. Porém, o teorema do valor final ele não funciona bem, porque a saída ela é oscilatória. Então, você até pode encontrar rapidamente esse 1 via teorema do valor final, mas você vai precisar lembrar que a sua função ela vai precisar oscilar livremente. Então, tem esse termo a mais, que vai precisar se adicionar adicionado esse U de t, e esse termo a mais é esse menos cosseno de 3t vezes U de t. Pessoal, para o caso em Z, eu coloquei aqui no sistema, vamos ver os mesmos conceitos, só que agora para o domínio Z. Então, eu coloquei para o domínio discreto, né? Então, eu coloquei aqui um sistema de primeira ordem, tá? E a diferença que eu considerei uma entrada do tipo impulso, tá? Então, a função de transferência, C de Z sobre R de Z, vai ser 1 sobre 1 menos 1 meio Z elevado a menos 1. Aqui ele já deu C de Z. C de Z é isso aqui vezes R de Z. Só que quem é R de Z? R de Z é um impulso. Então, C de Z é igual à própria função de transferência. Usando a tabela mental aí de vocês, a gente acha facilmente, né, diretamente, a transformada Z inversa, no caso 1 meio elevado a N vezes o de N.
Multiplicando o numerador e o denominador da função de transferência por z, a gente encontra os zeros e os polos. Essa função ela possui um zero em z igual a zero. Aqui vai ficar z, né? E aqui vai ficar z menos 1 meio. E ela possui um polo localizado em 1 meio. Vamos observar a resposta ao impulso. Vejam, é um sistema de primeira ordem. Então, à medida que a gente variar esse n de zero até infinito, a gente vai ter um decaimento exponencial, tá? Para n igual a zero, 1 elevado a zero é 1, e aí ele vai decaindo. Bom, uma curiosidade, pessoal, diferente dos sistemas de primeira ordem para o caso contínuo, é possível a gente ter um sistema oscilatório sem precisar ter uma segunda ordem no caso discreto. Então, eu vou repetir. No caso discreto, a gente consegue botar a nossa resposta ao impulso, a gente consegue ter um sistema cuja a saída para a entrada do tipo impulso será oscilatória, tá bom? Para sistemas de segunda ordem, ou melhor, para sistemas de tempo contínuo, isso só é possível em sistemas de segunda ordem, porque é aí que vão aparecer, tá, a parte imaginária, certo? Então, por exemplo, aqui s ao quadrado é igual a menos 9, s é igual a mais ou menos raiz de menos 9. Então, apareceu o quê? Mais ou menos 3j. Então, apareceu o termo imaginário do número complexo. Aqui, o sistema subamortecido, ele também oscilava, né? Ele oscilou, porque apareceu mais ou menos j raiz de 8. Já sistemas de primeira ordem, no caso contínuo, eles jamais oscilarão. Então, isso aqui não tem como oscilar. Se você trocar esse sinal aqui, se ao invés de positivo ele for negativo, vamos lembrar o que vai acontecer é que nós teremos um polo em 5, ao invés dele estar em menos 5. Então, ao invés daqui ser elevado a menos 5t, isso aqui seria elevado a 5t. Você teria o quê? Um sistema instável. Já para o caso discreto, é diferente, pessoal. É possível, sim, a gente ter esse termo aqui, essa raiz negativa, tá? Vejam que aqui a raiz era positiva, o polo estava em 1 meio. A gente pode ter um polo negativo, e como o próprio polo, ele forma a função de base, né, a função que é responsável pelo comportamento transitório, e não o E neperiano, como no caso contínuo. Se você tem um polo negativo, como nesse caso aqui, um polo em menos 1 meio, para n par, C de n é positivo. Para n ímpar, C de n é negativo. Então, menos 1 meio elevado a zero dá 1. Por outro lado, menos 1 meio elevado a 1 é menos 1 meio. Menos 1 meio elevado a 2 é 1 quarto. Menos 1 meio elevado a 3 é menos 1 oitavo, né? Então, nós teremos uma resposta ao impulso oscilatória. Só que como é que é essa oscilação? É uma oscilação que para n par o sinal está em cima, para n ímpar o sinal está embaixo. N par em cima, ímpar embaixo. Você fala, professor, esse comportamento não seria subamortecido, não? Vejam, pessoal, esse comportamento ele se parece muito com o subamortecido, mas ele não é subamortecido. Porque para um sistema ser considerado subamortecido, ele precisa ter, de fato, raízes complexas. Ele precisa ter uma parte real e uma parte imaginária. E a gente sabe fisicamente o que isso significa. Para um sistema ser considerado subamortecido, fisicamente, ele precisa possuir 2 dispositivos distintos de armazenamento de energia e um termo de amortecimento no sistema, que consegue consegue segurar essas oscilações, né? Já no caso discreto,
Nós sabemos que esses sistemas, essas funções de transferência discretas, elas são obtidas a partir das funções de transferências contínuas, ou são obtidas diretamente, né, via identificação de sistemas, a partir dos sinais contínuos que você coleta de uma planta e aí amostra esses sinais no computador e usa técnicas de identificação. Então vamos lembrar que os sistemas discretos, eles são, na realidade, uma tentativa da gente conseguir representar no computador um sistema contínuo. Eles não existem, esse tipo de sistema, ele não existe naturalmente, certo? Então, para o caso discreto, é possível sim. Assim, pessoal, não existe a necessidade de se ter uma associação física para um sistema discreto. É uma representação física associada a um sistema discreto. O céu é o limite, a imaginação é o limite. Para o caso contínuo, você também pode imaginar e brincar o que quiser. Só que para o caso contínuo, a gente pode desenvolver um modelo matemático fenomenológico, certo? Então, para o caso contínuo, existe. Opa, espera aí, só um momento, pessoal. Pronto, então vamos lá. Para o caso contínuo, pessoal, é fácil, né? A gente olha ao redor e a gente encontra uma porção de sistemas físicos, tanto sistemas aí da própria natureza, como sistemas modificados, né? E construídos aí pelo homem, e que a gente consegue modelá-los fenomenologicamente, né? Para o caso discreto, não, a gente não faz um modelo fenomenológico em geral, certo? Não é regra se fazer um modelo fenomenológico de um sistema discreto. Aí, esses sistemas discretos são a exceção da exceção, tá? Então, voltando aqui, se nós temos uma função com essa característica, né, em que possui uma função discreta que possui um polo localizado em menos 0,5, o que a gente percebe é isso. N par, a saída é positiva, N ímpar, a saída é negativa. Esse sistema ele não é subamortecido, tá bom? Aqui eu coloquei um sistema de segunda ordem com polos reais e distintos. Então esse sistema ele possui um polo localizado em um meio, perdão, em um meio aqui, e um polo localizado em um quarto, tá bom? E ele possui dois zeros localizados em z igual a zero, tá bom? Lembrem, basta multiplicar o numerador por z ao quadrado e o denominador por z ao quadrado. E aí, os zeros a gente encontra diretamente, já os polos basta fazer Bhaskara, certo? Aí você faz frações parciais e depois usa a tabela mental e encontra a inversa. Então, a inversa aqui a gente vê dos termos exponenciais reais. Então, a gente vai ter esse comportamento aqui de um exponencial decrescente para uma entrada do tipo impulso, né, resposta ao impulso, que lembra o nosso sistema de primeira ordem com o polo positivo, tá bom? Então, a mesma característica. Aqui eu fiz questão de colocar também o criticamente amortecido, então as raízes idênticas. Então esse sistema ele possui dois polos localizados em 0,5, esse 2 aqui está representando que são dois polos. Ele possui dois zeros localizados em z igual a zero, tá bom? Bom, aqui eu fiz questão de mostrar para vocês, só para relembrar esse conceito. Então, quando você faz frações parciais, né, então fica A sobre 1 menos 1 meio z elevado a menos 1, mais B sobre 1 menos 1 meio z elevado a menos 1, elevado ao quadrado, tá bom? Ó,
fazendo frações parciais, eu encontrei A igual a 0, beleza? Só que B eu encontrei igual a 1. Então, ficou o quê? C de Z é igual a 1 dividido por 1 menos 1 meio, Z elevado a menos 1 ao quadrado, tá? E aí, pessoal, é a propriedade de multiplicação por I no tempo. Multiplicação por I no tempo é igual a diferenciação em Z, certo? Então, vocês precisam lembrar certinho da propriedade, tá? E no caso de lidar com isso, com esse N, né? Com essa multiplicação por N no tempo, é diferente de lidar com a multiplicação por T no domínio do tempo. Vocês precisam se lembrar disso. Nós vimos isso na disciplina Sinais e Sistemas 2, tá? A multiplicação de uma função por N no tempo não faz gerar no domínio da frequência, por exemplo, N vezes 1 meio elevado a N vezes o de N, não é isso aqui. N vezes 1 meio elevado a N vezes o de N, não é isso aqui, tá bom? O que é isso aqui? É N mais 1. Então, existe essa pequena diferença em relação ao caso contínuo. Por exemplo, a transformada inversa de Laplace da função 1 sobre S mais 2 ao quadrado, a gente sabe que é o quê? T vezes E elevado a menos 2T vezes o de T, certo? Aí, por analogia, você poderia achar que a transformada inversa disso seria simplesmente um N vezes 1 meio elevado a N vezes o de N. Mas para o caso discreto, vamos lembrar que eu provo lá em Sinais 2 que precisa aparecer esse mais 1. Tá bom, pessoal? Então, vocês precisam dar uma atenção especial a esse tipo de situação que pode ocorrer, tá? Apareceu esse termo quadrático, um coeficiente assim que você achou via frações parciais, é n mais 1, e não meramente n. Tá? Bom, então é isso, né? Lembrando os dois polos aqui, idênticos, e os dois zeros em z igual a zero. Em seguida, eu obtive a resposta ao impulso. A gente percebe que a resposta ao impulso ela é similar à resposta ao impulso tanto de um sistema de primeira ordem com polo positivo, quanto de um sistema de segunda ordem com raízes reais positivas, não é verdade? E distintas, certo? Então, aqui agora eu coloquei um sisteminha sugamortecido. Esse sistema ele possui um par de polos complexos, os quais estão localizados em mais 0,25. É só olhar aqui para baixo, troco o sinal, né? Mais 0,25, mais ou menos 0,433J. Então, aqui é mais 0,25, mais 0,433J, menos 0,433J, tá bom? Bom, aí era a resposta para a entrada do tipo impulso, faz frações parciais dessa forma mesmo, tá bom? E aí encontra os coeficientes, é chatinho de achar, mas não é difícil, tá? C1 e C2. Então, esse é um sistema que a gente sabe que ele vai oscilar, né? Antes de entrar em regime permanente. E só um detalhe, pessoal. Sistemas em Z, para eles serem estáveis, os polos precisam estar dentro do círculo unitário. Em S, para um sistema ser estável, os polos precisam estar o quê? No semiplano esquerdo, S. Você precisa ter polos negativos. Em Z, para um sistema ser estável, os polos eles precisam estar dentro do círculo unitário. Então, polos dentro do círculo unitário, o sistema é estável. Além disso, ele é sugamortecido, ou seja, ele vai oscilar
antes de entrar em regime permanente. Então vejam que foi injetada a entrada do tipo impulso nele, e ele vem oscilando antes de entrar em regime permanente. Uma coisa importante, pessoal, a observar, para n igual a zero, n par, a saída foi positiva. N ímpar, a saída foi positiva. N par, a saída, nesse caso aqui, foi nula. N ímpar foi negativa. N par, saída negativa. Por que é que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para vocês terem em mente a diferença, né, que é clara entre um sistema subamortecido em tempo discreto e um sistema de primeira ordem com polo negativo, tá bom? Enquanto no de primeira ordem com polo negativo, ele ora para N par a saída é positiva, N ímpar negativa, N par a saída positiva, tá? No subamortecido, não, a gente consegue ver o filme do contínuo aqui. Se a gente conectar os pontos, a gente consegue enxergar aquela senoidal oscilando de forma suave, tá bom? Certo? Então, só lembrando, aqui, não sei se eu falei, a gente tem dois zeros localizados em z igual a zero. Agora, pessoal, eu coloquei aqui um sistema marginalmente estável, né? Um sistema que não possui, que só possui o termo imaginário, né? Ele não possui a parte real do número complexo, só imaginária. O sistema foi esse aqui. É 1 sobre 1 mais z elevado a menos 2. Se a gente multiplica o numerador e o denominador por z ao quadrado, a gente fica com z ao quadrado sobre z ao quadrado mais 1. Ou seja, nós vamos ter os polos em mais ou menos j, né? Mais ou menos um j, certo? Então, coloquei aqui um polo em 1j e um polo em menos 1j. E vamos lembrar que nós vamos ter um par de zeros, os quais estão localizados em z igual a zero. Então, aqui são dois polos em z igual a zero. Vocês já observaram, pessoal, que diferente do caso contínuo, em que é possível a gente ter uma função de transferência sem nenhum zero finito, no caso discreto, isso não é possível. Toda função de transferência, ela precisa ter um número de zeros finitos igual ao próprio número de polos finitos que ela tem. Então, se ela tem dois polos, como a gente observa aqui, finitos, ela também tem dois zeros. Só lembrar, multiplica em cima e embaixo por z ao quadrado, a gente vê que ela tem dois zeros em z igual a zero. Então, isso é regra. No caso discreto, é assim. A gente tem que ter um número de zeros igual, um número de zeros finitos igual ao número de polos finitos, tá bom? Bom, então, um sistema marginalmente estável, a gente observa a resposta ao impulso, um sistema que oscila livremente, tá? Ele está oscilando em torno do zero, né? O offset dele é zero, justamente porque a entrada foi uma função do tipo impulso e não um degrau. Então, vejam, hora está em cima, depois ele passa pelo zero, hora está embaixo, volta, ele passa pelo zero, tá bom? Então, a gente observa essa passagem pelo zero, diferente do sistema de primeira ordem com polo negativo. Para encerrar, vamos fazer esse exercício, tá? Na figura abaixo, encontram-se à esquerda os gráficos no plano Z, eu vou mostrar a figura para vocês, contendo as raízes características de três funções de transferências de modelos discretos. Então, está aqui. Então, na realidade, não, ele fala contendo as raízes características de três funções de transferência de modelo discreto, que estão traçadas em relação a um círculo unitário. Então, é isso aí. Estamos vendo aqui
o mapeamento das funções de transferência no plano Z. À direita são mostrados gráficos de sequências temporais, de modos característicos, ou seja, de respostas ao impulso, tá, pessoal? O que é que ele chama de modos característicos? Ou seja, da solução que se refere à equação característica, ou seja, a solução padrão. A correspondência entre os gráficos é... Então, já perceberam? Ele quer que a gente relacione cada um desses três mapas de polos e zeros em Z, né, com algumas dessas possíveis respostas ao impulso, tá bom? Uma curiosidade aqui para vocês é que o autor dessa questão, ele elaborou errado essa questão. Errado em qual sentido? Ele não se atentou em colocar os zeros, né? Ficaram faltando os zeros localizados em Z igual a zero. Então, aqui teriam que ter dois zeros em Z igual a zero, aqui teria que ter um zero em Z igual a zero, aqui teria que ter outro zero em Z igual a zero. Mas você fala, professor, mas por que você trouxe essa questão? Porque é a questão do ENAD. ENAD, né, do ano de 2008, do grupo 2, que é justamente o grupo de vocês, tá? E essa questão, ela não foi anulada, certo? Vocês podem conferir lá, essa questão, ela foi validada e ninguém contestou essa questão, embora tenha esse erro conceitual aqui, tá? Mas, vamos lá. Isso não nos impede de resolver isso apenas com base nos polos, mesmo sabendo desse problema conceitual que tem nessa questão. Polos complexos, tem parte real e imaginária, e eles estão dentro do círculo unitário, ou seja, o sistema é estável e ele é subamortecido, tá bom? Então, vamos procurar uma resposta subamortecida. Essa seria a resposta subamortecida? Não. Essa aqui é aquela situação do polo negativo. Aqui é o sistema de primeira ordem, ou até segunda ordem, mas com polo negativo. Então, hora está em cima, hora está embaixo, hora está em cima, hora está embaixo, hora está em cima, hora está embaixo. Então, a subamortecida seria essa aqui. Então, seria um Y, tá bom? Essa é sub. A gente percebe que a amplitude da oscilação ela está reduzindo com o passar do tempo. Agora, nós temos na 2 um polo real, né, sobre o eixo real, dentro do círculo unitário, ou seja, o sistema é estável e é um polo positivo. Ou seja, a resposta é a letra Z, né? Então, a gente tem um exponencial decrescente. E na 3, a resposta a gente já sabe que é o W, né? Porque a gente tem um único polo real dentro do círculo unitário, ou seja, o sistema ele é estável, só que é um polo negativo. Então, a gente tem essa resposta oscilatória. Hora está em cima, hora está embaixo. Então, a resposta correta vai ser 1Y, 2Z e 3W. Vamos ver aqui. 1Y, 2Z e 3W. Então, é a letra A. Tá bom, pessoal? Pessoal, então, eu termino por aqui a nossa aula de revisão para o EDAG, certo? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu permaneço à disposição de vocês. Vocês podem procurar ou na sala dos professores, no Cimatec 3, segundo andar, ou simplesmente manda um e-mail para mim e a gente marca algum horário para a gente conversar, seja pessoalmente ou até remotamente, tirar as dúvidas de vocês, tá bom?